Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Viana, professor de arte. Pessoal, nós iremos dar continuidade às nossas aulas, da unidade 1 do nosso livro didático, Arte e Recursos Naturais. O tema da nossa aula de hoje é Arte e Educação Física, nas páginas 48 a 51. Arte e Educação Física. Vimos no decorrer das aulas como as danças indígenas brasileiras e outras manifestações desses povos estão relacionadas a rituais, crenças e costumes diversos. Outra manifestação presente na vida dos indígenas brasileiros são os jogos, momentos em que disputam entre si sua performance corporal, com o objetivo de divulgar e celebrar esse aspecto das culturas tradicionais. O Ministério do Esporte promove os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que reúne representantes de povos indígenas e diferentes países, Então, os indígenas participam, indígenas de vários países participam desses Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. As disputas dos jogos são divididas entre jogos de integração, que são os esportes tradicionais praticados pela maioria dos povos indígenas brasileiros, e jogos de demonstração, que são os esportes característicos de cada povo, praticados e disputados por integrantes da própria etnia, com o objetivo de ressaltar as práticas tradicionais. A seguir, nós vamos conhecer um pouco mais de algumas modalidades de jogos. Nessas imagens acima, nós podemos perceber, algum desses jogos dos indígenas, dos índios. Jogos de integração são eles, arremesso de lança. Nessa modalidade, cada atleta tem o direito de realizar 3 arremessos. O objetivo é a distância e não o alvo. Por isso, a técnica corporal é essencial para que o atleta consiga o impulso, Como podemos observar na imagem ao lado, aí no lado direito, o indígena Pataxó fazendo um arremesso de lança em competição de Jogos Mundiais em 2015, Estou em Palmas. Arco e flecha, outra modalidade. Nesse esporte, o competidor tem direito a 3 tiros. Eles são disparados contra o alvo e fica 30 metros de distância e traz o desenho de um peixe. Arco e flecha, mais uma modalidade dos jogos de integração dos povos indígenas. Aí, como vimos na foto do lado direito, o indígena Botoró em competição de arco e flecha nos Jogos Mundiais, dos povos indígenas, em Palmas, em 2015. Cabo de força. No cabo de força, o objetivo é medir a força física dos participantes, ganha a equipe que trazer para dentro de seu campo a fita que fica no meio do campo. Outra modalidade é a canoagem, como a gente observa aí do lado direito do vídeo. Na competição de canoagem, prova só que os homens
os atletas levam o próprio remo e usam canoas feitas manualmente. As provas são realizadas em duplas e sempre em águas abertas. Vence a dupla que cruzar primeiro a linha de chegada. Aí nós observamos, né, essa modalidade de jogos indígenas. Tem a corrida, né, que a modalidade consiste em uma prova de velocidade individual, né? Tem a corrida de fundo, é uma prova de resistência individual para as categorias masculina e feminina. O trajeto total da prova é de 5.000 metros, né? Como observamos aí do lado da imagem, né? Mulheres, né, do povo indígenas, né, fazendo esse jogo, né? Corrida em tora. Cada povo forma uma equipe com até 10 atletas e mais 3 reservas. Os competidores devem completar 2 voltas na pista dentro da arena. As toras têm tamanho variados e seu peso pode chegar a 120 quilos. É outra modalidade, né? Corrida com toras, né? Corridas com toras de madeira. Mais outras modalidades dos jogos de integração. A natação é uma prova individual e compreende as categorias masculina e feminina. A disputa é realizada em águas abertas, lagos e rios. A travessia pode ser de 500 a 80 metros. Como observamos aí na imagem no lado direito do vídeo. Jogo ocidental, futebol. Disputa por equipes femininas ou masculinas. As partidas seguem as regras em vigência na Confederação Brasileira de Futebol. O tempo do jogo é de 60, divididos em tempo de 30 minutos, né? É o nosso jogo de futebol, né, que conhecemos. Os jogos de demonstração, né? Jogos de demonstração Jinkutayati é um jogo semelhante ao futebol, mas os atletas só podem usar a cabeça. É proibido usar as mãos, pés ou qualquer outra haste, né? Duas equipes correm em círculos, revezando-se. Cada 4 atletas usam uma varinha de bambu, espécie de bastão, que vai passando de mão em mão. Outra modalidade de jogo de demonstração é o kogote. É a modalidade de uma atividade com flecha jogada em 15 ou mais atletas de cada lado em campo aberto, de tamanho similar ao de futebol. As flechas são preparadas sem a ponta, substituída por um revestimento de palha ou de coco para que não cause ferimentos e atingir o competidor. Mais jogos de demonstração, né? Tem o Ronquiron. Essa modalidade é praticada por 2 times, né, de 10 ou mais atletas em um campo tamanho aproximadamente ao de futebol. Tem outras modalidades também, Peiquiron, né? Os participantes arremessam uma peteca. São essas imagens, pessoal, que a gente observa do lado aí, bem, né? São essas modalidades dos jogos de demonstração. Pessoal, por aqui encerra a nossa aula, a nossa aula de hoje. Nós conhecemos um pouco sobre a arte e a educação física, né? Nos povos indígenas. Aprendemos que o Ministério do Esporte ele promove, né, os jogos mundiais dos povos indígenas, né?
onde todos participam desses jogos, né? Tem as duas modalidades, a de integração e a de os jogos de demonstração. E, e é isso, pessoal. Então, a gente nos veremos mais na frente. Até mais.